Bom dia, então, a todos e a todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos à jornada, quarta jornada da 7ª edição do e-Learning Wide CBC WLC. O WLC é um evento que é realizado desde 2016, organizado e protagonizado por estudantes de escolas das redes públicas de educação básica, dos municípios que participam dos diferentes projetos de pesquisa desenvolvidos pelos grupos de pesquisa Educação Digital, GP do Unicino CNPq, coordenado pela professora doutora Eliane Schlemmer, e Convivência e Tecnologia Digital na Contemporaneidade, COTED Unila Salle CNPq, coordenado por mim, professora doutora Luciana Baques. Esses projetos contam com o apoio de órgãos como CAPES, CNPq, Itaú Social, Fundação Carlos Chagas, FAPERGS e SEBRAE. O objetivo do evento consiste em facilitar o intercâmbio de experiências e de pesquisa interdisciplinares realizadas por instituições e grupos de pesquisa, bem como instigar o protagonismo dos estudantes em um espaço formativo. Juntos, analisamos, discutimos e teorizamos sobre o percurso realizado ao longo do ano, principalmente no que se refere às aprendizagens, às metodologias e às práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto da cibricidade. Neste ano, estamos trabalhando com atividades presenciais e online, contando com o apoio da tecnologia para a interação, aproximação e o compartilhamento do conhecimento. O WLC é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS. Esse nosso evento ele ocorreu em 4 jornadas. Já realizamos a jornada 1, que foi no dia 27 de setembro, a jornada 2, no dia 29 de setembro, a jornada 3, no dia 27 de outubro, e agora a jornada 4, no dia 1 de dezembro. Para darmos início às atividades desta manhã, vamos chamar para participar da contação de histórias com a professora Ângela Aparecida Gabriel, que é mestranda do PPG em Educação, da... Opa! E agora deu problema aqui na minha tecnologia. Mas vamos lá. Então, não é... A Naide me manda muita mensagem, e aí agora fica difícil de achar. Então, não é que já sabe, professora. Isso que eu tinha passado aqui para o protocolo. Então, ela é mestranda. Me ajuda aí, Ângela. Tu faz aonde teu mestrado em educação? Da UNESC de Joaçaba, campus de Joaçaba. Isso mesmo. Vamos lá, então, Ângela. Tudo contigo, estamos super ansiosos para ver a tua contação de histórias. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou pedagoga, mestranda em educação agora, mas eu sempre gostei de contar histórias, então é um hobby, mas é uma coisa que, enquanto professora, também eu utilizo muito e me divirto muito. Então, vamos lá. Essa história que eu trouxe hoje para vocês, eu conheci ela com o nome de João Preguiça. João Preguiça era um rapaz que ainda morava com sua mãe. Ela, preocupada com esse modo de viver, ainda ali, meio pacato, sem muita expectativa, começou a cobrar de João Preguiça que já estava na hora dele arrumar algo para fazer e assim seguir sua vida. Um belo dia, a mãe de João Preguiça chamou ele cedinho e disse: João, chega de história, você tem que começar a trabalhar. Saia e procure um trabalho. João não sabia muito o que fazer e disse: mas mãe, trabalho? Aonde? Vá até a propriedade vizinha,
converse com o dono e ele vai lhe dar um trabalho. João, meio sem saber o que fazer, saiu e foi até a propriedade vizinha. Lá conversou com o dono e ele lhe deu um trabalho para fazer. Explicou como deveriam acontecer as atividades e disse: no final do dia, João, conversamos e faremos o seu acerto. João começou o seu trabalho, trabalhou o dia inteiro e no final da tarde chegou para o dono e disse: pronto, terminei meus afazeres. O dono da propriedade olhou, viu que as atividades estavam prontas e lhe deu uma pequena moeda em pagamento de seu serviço. João saiu faceiro, foi para casa correndinho para contar para sua mãe e no caminho vinha jogando a moeda para cima. Uma brincadeira que quase todos fazemos, não é? Só que ao passar por cima de uma ponte, João tropeçou e a moeda caiu no rio. João ficou triste e não sabia o que fazer. Quando chegou em casa, sua mãe perguntou: e aí, João, como foi? João, meio triste, foi tentar explicar. Mãe, é que eu vinha caminhando e jogando a moeda e ela caiu na ponte. A mãe de João colocou a mão na cabeça e disse: meu filho, não é assim que se faz. Quando você ganhar uma moeda, você guarde no seu bolso. Assim você não vai perder. João foi dormir meio triste, mas era hora de descansar e logo viria outro dia. No outro dia, levantou cedinho e correu para a próxima propriedade, pois já sabia de um trabalho. Chegando lá, conversou novamente com o proprietário, iniciou suas atividades e no final do dia foi fazer o seu acerto. Só que nessa propriedade, o dono não tinha dinheiro e disse para o João: João, hoje vou pagar o seu serviço com um balde de leite. Leite é bom, você leva para sua casa, podem se alimentar e fazer vários doces. João pensou: tudo bem, pode ser. Pegou o balde de leite e, quando estava saindo, lembrou o que a mãe tinha dito. No bolso, pegou o balde e foi ajeitando no bolso até que conseguiu colocar. E saiu, caminhando. Vocês imaginam, né? Era leite para todo lado. Quando chegou em casa, a mãe do João olhou aquela cena e disse: João, o que você fez? Mas, mãe, você disse, no bolso. Não, João, meu filho, no bolso não. Leite, a gente pega o balde e coloca na cabeça. Assim você não vai derramar. Novamente tristonho, João foi dormir. Mas viria outro dia. Acordou cedo, foi até uma outra propriedade. Trabalhou o dia inteirinho feliz, pois já sabia como ia resolver seu problema no final do dia. Só que nessa propriedade, o dono resolveu pagar o João com queijo, pois era uma fazenda de queijos. João, ao pegar o queijo, lembrou do que sua mãe disse e colocou o queijo na cabeça e saiu feliz. Só que fazia muito sol e estava muito quente. E durante o caminho, o queijo foi derretendo. E quando ele chegou em casa, ele tinha uma pasta grudada no cabelo. A mãe do João, apavorada, disse: meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer um filho assim? João, queijo você enrola num papel e traz no braço. João novamente foi dormir preocupado. Mas no outro dia, levantou cedinho, correu para outra propriedade e iniciou seus trabalhos. Trabalhou o dia inteiro. E no final do dia, foi conversar com o proprietário. Só que o proprietário não tinha dinheiro, nem leite, nem queijo. Sua gata siamesa havia tido filhotes e disse para o João: João, vou lhe dar um dos filhotes, pois essa gata é muito cara e premiada. Você vai vender e vai conseguir um bom dinheiro. João disse que sim e lembrou do que sua mãe disse. Catou um pedaço de papel e começou a enrolar os gatinhos.
Vocês imaginam os gatinhos novinhos e assustados? Começaram a se espichar, tentar se libertar. O João saiu correndo e eles fugiram. João chegou em casa triste novamente. E a mãe dele, sem entender, perguntou: João, seu pagamento? Mãe, que eu recebi um gatinho, mas ele não ficou enrolado. Ai, meu Deus, João, gatinhos, você coloca numa coleirinha e traz puxando, João. Não tem como amarrar. João novamente foi dormir. Já estava muito triste, mas contava com o próximo dia. No próximo dia, como todos os outros, acordou cedinho, foi até uma outra propriedade. Trabalhou o dia inteiro. E essa fazenda, essa propriedade, era uma fazenda de gado. E o dono da propriedade pagou o João com um pedaço de carne enorme. Quando o João viu o pedaço de carne, ele lembrou do que a mãe disse novamente: colocar numa coleirinha e vir puxando. E foi isso que João fez. Feliz, veio puxando o pedaço de carne. Era terra, era pedra, era bicho para todo lado. João chegou em casa só com a cordinha. A mãe do João já estava desesperada e dizia: meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz para ter um filho assim? Mandou o João dormir e disse: João, você tem que aprender. Pedaço de carne, se você ganhar novamente, você coloca nas costas e traz carregando. Muito bem, João foi dormir e no outro dia, novamente, acordou empolgado e foi trabalhar. Trabalhou o dia inteiro. Só que nessa propriedade, o dono criava burros. E foi com isso que o dono pagou João com um burrinho. João olhou, ficou meio desconfiado e o dono disse: pense, João, um burrinho vai lhe servir para carregar coisas, para ajudar nas tarefas e você também pode vender e transformar em dinheiro. João agradeceu e foi levar o burrinho para casa. E lembrou novamente do que sua mãe tinha dito: coloca no ombro e leva para casa. Meio desajeitado, João conseguiu carregar o burrinho nas costas. Vocês conseguem imaginar a cena? Um rapaz com um burrinho com as 4 patas para cima caminhando na rua? Pois bem, por esse motivo, João errou o caminho de casa e, ao invés de ir por fora, entrou na cidade. Só que naquela cidade morava uma moça que nunca tinha dado um sorriso na vida. E o pai dela era muito rico e tinha muitas propriedades. E ele havia prometido para que quem fizesse a moça rir, ele daria a mão da moça em casamento e ainda daria todas as suas propriedades. Naquele dia que o João passava com o burrinho nas costas, adivinha quem estava na janela? A moça. Quando ela vê aquela cena, ela começa: e começou a rir loucamente. O pai da moça, preocupado, subiu no quarto, pois não sabia o que estava acontecendo. Quando chegou lá, viu que sua filha estava rindo. Olhou pela janela e viu João. Saiu correndo e foi buscá-lo. João, sem entender muito, ouviu a explicação. E o pai da menina apresentou os dois, conversaram, acertaram o casamento. E o João não vendeu o burrinho, segurou com ele, casou com a moça e, de certa maneira, não precisou mais trabalhar. A mãe do João ficou feliz, pois havia, de fato, tido alguma gratificação em todo aquele trabalho e ensinamento. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Pessoal, eu conheci essa história como o nome da história do João Preguiça, mas no decorrer dos tempos eu comecei a me perguntar: será que é o nome correto para a história? Porque muitas vezes a gente rotula, né?
nós rotulamos, a gente classifica nossos alunos, as nossas turmas, até mesmo os nossos colegas, a nossa equipe. E a gente esquece de observar quais são as vivências e qual é a história dessas pessoas. E também que a história e as experiências que eles vão vir a viver vão construir esse sujeito. Então, hoje, eu peço também ajuda para vocês. Se vocês tiverem nomes para sugerir para essa história, muitas vezes eu penso, que nome poderíamos dar? Eu acho que a pergunta é super apropriada. Quem gostaria de sugerir algum nome para essa? Porque de preguiça o João não tinha nada, né? Ele fez um monte de esforço para poder fazer as coisas da melhor forma possível. E seguindo sempre os conselhos da mãe, né? E também, né, ficou bem claro aqui, nossa, encantada, sabe? Fica muito claro que as nossas metodologias, os nossos direcionamentos, quando eles são formatados e são únicos, não dão certo, né? Cada situação, se diz lá no direito, né? Cada caso é um caso. Mas, exatamente, como é importante a função, a mediação do professor. Isso, né? Uma grande lição nesse sentido, Ângela, que você diz, dessa forma, já a própria palavra forma já informa, já enquadra, já, né, até porque as metodologias, a forma como a gente discute, tanto na Unilassalle quanto lá na Unicino, nos nossos grupos, né? Mas parabéns, encantada contigo. Tu é muito boa, menina. Muito obrigada. Eu vou lendo as sugestões aqui de títulos para a história e depois a gente pode conversar de novo. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Adorei. Sempre gosto desses momentos. São momentos, para mim, assim, maravilhosos. Eu ia comentar que tá mais para João boa vontade, né? Que boa vontade ele tem, tadinho. Muito boa a história. Muito obrigada. Obrigadão. Isso mesmo, então. Muito obrigada, Ângela. E acho que as histórias e as aventuras de hoje não vão terminar por aqui, né? E que a gente possa construir vários João da boa vontade, né? Dentro de nós. E que a gente possa também aprender, né? Aprender com essas nossas experiências e nos construir e entender que quem a gente é hoje é por causa dessas experiências, dessas histórias vividas ao longo da nossa vida. Ângela, que esse seja o primeiro de muitos outros encontros com a gente e com o Cotetic, e vamos organizar outras contações de história. Muito obrigada. E te convido para permanecer, se for possível, tá? E dando, então, continuidade à nossa aventura, né, que não vai parar por aqui. Aliás, a nossa contemporaneidade vem se mostrando um grande desafio para todos e todas, né? Nós estamos vivendo uma sociedade hiperconectada, a educação, a cultura, a economia, o lazer estão se transformando em congruência com os artefatos, não só os digitais, mas também ainda os analógicos. E isso está nos fazendo emergir uma diversidade, uma diferença que vem apresentando características tanto de construção para o bem, quanto também de tensionamentos, né, que vão nos levando a algumas ações que não são interessantes, que não são legais e que não nos ajudam a construir enquanto seres humanos. Então, né, a gente vem percebendo que temáticas como racismo, bullying, feminismo, entre outras, né, elas estão nos demandando um olhar urgente e emergente. Para isso, então, e para não só hoje, né, mas para nos mantermos sempre em diálogo com essas temáticas, nós vamos chamar, então, o Luan Emanuel da Silva Mariano, que ele é estudante da educação básica no curso técnico em mecânica do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Xanxerê. Então, Luan
é uma alegria te ter aqui conosco, tá? Eu só não sei se a professora Thais já está conectada. Não, ela não está. Não, Lu, ela disse que vai se atrasar assim, uns 5 minutinhos, tá? Mas já está aqui na linha. Certo. Então, e também a gente vai receber daqui a pouquinho, que também está um pouquinho atrasada, a professora Letícia, que está chegando aqui no nosso espaço da Unila Salle, mas a gente já recebeu várias imagens de trânsito complicado, então as coisas, mas elas estão chegando. Ainda bem que o Luan está aí, né, Luan, para nos salvar. E para mediar esse diálogo super importante, a gente vai convidar, então, o professor Wagner dos Santos, que ele é professor associado, então, ao PPG de Memórias Sociais e Bens Culturais aqui da Unila Salle, e também diretor dos Direitos Humanos da cidade de Esteio. Então, eu vou passar a palavra para o Wagner, que vai fazer uma pequena introdução, e aí a gente acho que já pode começar depois com o Luan, hein, Luan? Legal. Tô Professora Lu, te peço desculpas, né? Então, como a professora Thais, ela não é aqui da nossa instituição, acho que depois, Wagner, eu te pediria assim para você situar a mesa a ela, né? Porque quando a gente entra atrasado, não é atrasado, não, né? Na verdade, ainda faltou 2 minutos, tá, francesinha? Desculpa, gente. Mas bem tranquilo. Wagner, então eu passo a palavra para ti, para que tu possa, então, iniciar esses diálogos que vão sempre nos manter atentos, né, nesse turbilhão que a gente vem vivenciando hoje, e a gente vem acompanhando também muito nas notícias casos que vêm sendo, de uma certa forma, assustadores, né? Inclusive, aconteceu em Curitiba, agora, ultimamente, uma situação bem complicada. Então, passo a palavra ao Wagner, que é a pessoa mais indicada para fazer essa mediação. Bom dia a todos, a todas e todos que aqui estão. Fico muito feliz pelo convite de estar participando de um espaço tão qualificado de discussão e principalmente um espaço direcionado, né, para jovens, adolescentes, né, que estão no processo de formação do ensino médio, do ensino fundamental, iniciando sua vida na universidade, né. Eu vou começar como eu aprendi, né. Peço licença aos mais antigos, peço licença aos mais novos, peço licença de Bará Oxalá, peço licença à minha ancestralidade que veio de longe, porque quando nós estamos discutindo as temáticas de racismo, bullying, feminismo, nós estamos falando de todas as identidades no qual constituem o nosso viver e conviver, né? Nós não somos apenas o estudante, nós não somos apenas o jogador de futebol, nós não somos apenas o professor, nós não somos apenas o religioso nas diversas comunidades no qual nós nos encontramos. Então, quando nós falamos de racismo, de bullying e de feminismo, nós estamos falando num processo de luta contra mazelas que a nossa sociedade, né, sofre de um processo de colonização que o nosso país passou na sua origem, né, e todo um processo que os múltiplos países que constituem, né, a grande diáspora africana, processo diaspórico, né, do sequestro de milhões e milhões de pessoas do continente africano para o Brasil. Nesse período de colonização, nós vivemos também a intensificação de uma visão patriarcal da sociedade, ou seja, aquela visão, aquele olhar que coloca a mulher em uma posição de subserviência, a mulher numa posição de objeto de posse de um pai, e depois essa posse do pai é transferida para o marido. E ali ela se torna a madre-esposa, quase que santificada, né? E sem voz e vez. Esses papéis que são definidos para as mulheres fazem com que elas tenham que empreender, assim como a população afrodescendente, né? Empreender uma luta gigante para romper com essas mazelas, para romper com o machismo, para romper com o racismo,
que é uma perspectiva que acredita, né, que existe uma hierarquização dos seres humanos a partir do seu pertencimento étnico e racial. Lutar contra o preconceito, que é a perspectiva de criar uma ideia pré-concebida sem conhecer o outro que está convivendo conosco. E a discriminação, ou seja, o ato de agredir fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente, né, uma mulher, ou cometer atos de violência física contra homens, mulheres, jovens e crianças negros. Da mesma forma que o bullying ele está aí como uma prática de estereotipação daqueles que não estão dentro de um padrão que a sociedade elegeu como um padrão normal, como aquele padrão magro, branco, heterossexual, cristão. Tudo aquilo que foge a este padrão, ele é estereotipado e colocado como algo que deve ser retirado do convívio dos outros. Só que se a gente for pensar na nossa humanidade, né, esse mês a população mundial chegou a 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, esse padrão que eu acabei de falar que foi elegido como um padrão normalizante, ele é a parte minoritária. Quando nós excluímos o restante da população, nós estamos excluindo quase 7 bilhões. Então, o que é maioria e o que não é maioria? O que é normal e o que não é normal? Como é que nós podemos criar espaços para podermos viver e conviver de maneira onde podemos legitimar o outro como legitima o outro nesse viver e conviver? Como é que nós podemos criar espaços onde a diversidade é o elemento que valoriza cada vez mais a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade diversa, plural, pluriétnica, pluriracial, na sua excelência, né? Em muitos espaços onde eu faço palestras para jovens, adolescentes, crianças, no contexto das escolas, eu gosto de trabalhar muito com o Pantera Negra. O Wakanda, ela é uma nação livre de colonialismo, é uma perspectiva afrofuturista que mostra como os países africanos, como os afrodescendentes na diáspora, como os nossos jovens e crianças negros podem olhar um elemento valorizativo e representativo de tudo que nós podemos ser. Eu sou filho de um pai negro, eu sou filho de uma mãe que foi dirigente de uma casa de Umbanda até o seu falecimento. E quando eu fui para a primeira série na escola, a minha mãe me orientou: filho, respeita a tua professora, respeita teus coleguinhas, aprende bastante e não conta o que nós fazemos na sexta-feira e no sábado à noite lá em casa. E o que nós fazíamos? Era o nosso processo religioso no nosso centro de Umbanda. Mas, por que ela contava isso? Por que ela pediu isso para mim? Porque ela tinha medo que eu sofresse preconceito, o racismo e o bullying dentro da sala de aula. Ter pessoas que são exemplos de luta, são exemplos de representatividade, é de extrema importância. Mulheres fortes que falam sobre o feminismo, ou seja, aquela perspectiva que busca lutar para quebrar esse local social onde a mulher foi colocada através dos tempos. Pessoas que trabalham, que militam, que pesquisam sobre o bullying, que rompe com essa ideia, né, que o diferente deve ser excluído, e pessoas que são os nossos exemplos, pessoas que são os nossos Panteras Negras, pessoas que são os nossos Rei T'Challa, que queria construir pontes, que sabia que nós precisamos cuidar uns dos outros como se fôssemos uma única tribo. E a partir desse nosso Pantera Negra, eu chamo para falar aqui o Luan Emanuel. Luan Emanuel é aluno do Instituto Federal Campus Xanxerê, aluno de mecânica, aluno que está falando para os seus colegas também da turma de alimentos lá de Xanxerê. Luan, gostaria que tu falasse da tua experiência enquanto estudante negro, jovem negro, representante dessa Wakanda soberana, desse Pantera Negra, um herói que representa todos os outros heróis que vieram antes de ti,
e que daqui para frente o Luan, quando estiver desenvolvendo a sua experiência profissional no futuro, quando for pai, quando for professor, quando for amigo, quando for o que tu quiser ser, está ali como um representante, como alguém a quem as crianças querem se espelhar. Luan, tudo contigo. Muito bem. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, uma chance realmente de ouro. Eu, infelizmente, não tenho uma formação tão grande quanto a de vocês e não vou conseguir fazer uma apresentação nem nada tão boa quanto o próprio Wagner acabou trazendo para cá. Mas, em relação ao tema que está sendo abordado, o que eu posso dizer é que é uma baita responsabilidade, né? Porque parece que quando você fala por si, você acaba falando por uma junção enorme de pessoas. E eu gostaria também de trazer uma coisa muito importante, que eu acredito que, inclusive, a própria Angela Davis vai trazer no livro dela, que é a questão de que bullying, o racismo e etc., são todas questões que se interseccionam. E não dá para isolar elas para fazer uma análise. Então, como o Wagner acabou trazendo ali, a questão do colonialismo, a gente percebe que, até mesmo com o Darcy Ribeiro, no livro dele, ou melhor ainda com o Frantz Fanon, que nosso processo de colonização foi muito violento. E parece que, como o Darcy Ribeiro traz na própria introdução dele, que isso se internalizou, ou seja, se normalizou e cristalizou na nossa sociedade. Então, essas diferenças de classe, etc., essa violência, ela se tornou não somente normal, como uma coisa que existe no dia a dia e parece que é visto como sendo ok. E daí, um outro autor também, que termina com Carvalho, se não me engano, vai trazer o conceito numa matéria, se não me engano, que é cidadania e etc., vai trazer algo ainda pior, que é uma questão de um niilismo causado por isso. Essa normalização da violência, das diferenças sociais muito, muito elevadas e etc., que também deriva de uma questão econômica ali na colonização e etc., vão gerar um estado de niilismo ainda maior em questão à política. E o que eu poderia dizer é que me parece que muitas vezes falta a noção de que esse esforço nunca é individual. Inclusive, parece que as pessoas, quando costumam falar de raça e etc., elas costumam dizer, tipo, essa pessoa em específico fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas não, é uma luta coletiva de muitos anos. A questão indígena, por exemplo, a guerra mais antiga que nós temos aqui no Brasil, nunca acabou. Até hoje, os indígenas estão tentando conquistar os seus direitos e etc. E é importante ressaltar, inclusive, que esses direitos não são simplesmente uma formalidade que está na lei, etc. Não é porque está na lei que necessariamente significa que está sendo executado. A própria Unesco, em 1963, analisando algumas características aqui da América Latina, vai acabar notando também que muitas vezes o caráter é meramente formalista e que parece que muitas vezes falta, por exemplo, espaços como esse, onde nós podemos ir mais a fundo e investigar essa questão com muito mais rigor, para não virar aquela mera representatividade simples e também de, tipo, por exemplo, nós vamos pegar aquelas pautas lá, entender o colonialismo, etc., e trazer no dia da consciência negra, ou então no dia do índio, e daí passa a sala de aula, você vai lá, na terceira série, pinta o indígena lá, e daí faz barulhinho com a boca para representar o indígena, etc. Não, nós precisamos de espaços que vão para além disso. E isso é um esforço coletivo. E mais importante, nós precisamos de uma sociedade que compreenda não que a liberdade do outro limite a minha, mas pelo contrário, que não existe uma barreira metafísica estranha ali entre eu e o outro, e falamos de liberdade. Pelo contrário, a liberdade do outro é o que assegura a minha, enquanto um indivíduo na nossa sociedade continuar em um regime análogo à escravidão ou não poder ter o mínimo, a sociedade nunca vai ser livre. E, a princípio, seria mais ou menos isso que eu teria para dizer. Eu gosto de ver a humildade dessa gurizada. Diz que não tem o que falar, diz que não tem o que trazer, não tem como fazer uma apresentação, né? Luan, a nossa ancestralidade, ela faz justamente isso que tu disse, trazer os nossos que vieram antes. Pô, tu trouxe Frantz Fanon, tu trouxe Darcy Ribeiro, tu trouxe todos aqueles que vieram antes de nós e que puderam denunciar
tudo que o racismo, o preconceito e a discriminação trazem, mas também puderam anunciar possibilidades de vir a ser, possibilidades de luta e de conquista. Gostaria que tu pudesse falar um pouquinho para nós, né, de como foi a tua entrada no Instituto Federal e os desafios que tu encontrou no Instituto Federal, no cotidiano. Bom, falando do Instituto Federal, primeiramente eu acabei entrando meio atrasado, porque eu entrei por vaga remanescente, mais ou menos no início do ano, loucura da pandemia. E eu lembro que no primeiro momento também, tinha a opção de entrar ou por cota, ou então por livre concorrência, alguma coisa assim, não lembro. E lembro que naquela época, eu entrei por livre concorrência, porque ainda na minha visão, entrar por cota seria de alguma forma de desmerecimento, alguma coisa assim. E demorou um tempinho até para eu conseguir, tipo, pensar, não é bem por esse lado, e etc. E, inclusive, em pensar que isso foi uma coisa que eu internalizei. Porque eu mesmo, naquela época, já entendia que não era desse jeito, mas às vezes foi uma opinião dos outros, e etc. A gente acaba cedendo e falando, não, tá, eu falei isso aqui porque é o que os outros dizem. Ali, mais ou menos na metade do ano, a gente acabou entrando meio que na pandemia, e tive uma experiência muito boa, mas, apesar das dificuldades ali, etc., inclusive com questões, tipo, sabe, de não ter o equipamento que precisava, daí dar algum erro, não poder fazer um trabalho, e daí, mais ou menos ali pro segundo ano, que foi quando a gente realmente entrou no Instituto Federal, eu fiquei bastante surpreendido, né, porque eu percebi que, tipo, quando as pedagógicas trouxeram pra gente um papelzinho, mostrando quais seriam mais ou menos as diretrizes do aluno, direitos e deveres do aluno, etc., eu notei que era uma coisa bastante liberal. Eu notei que era uma coisa bastante progressista, inclusive, de respeitar o direito ao posicionamento político, de respeitar etnia, religião, etc., que são coisas que são básicas, mas em muitos lugares a gente acaba nem sequer encontrando isso. E isso é uma coisa que eu achei muito legal, assim. Mas a gente ainda assim consegue perceber que, mesmo em um ambiente bastante progressista e etc., há limitações. E muitas vezes até mesmo só no olhar das pessoas. E mesmo que o ambiente promova um debate progressista, parece que muitas vezes só a mentalidade do período acaba levando a algumas desavenças e etc. Por exemplo, aconteceu de, por causa de alguns eventos aqui no Instituto Federal, eu e uns colegas meus começaram a vir toda quinta-feira religiosamente de saia. Isso gerou, num primeiro momento, o pessoal olhando estranho, depois começaram a achar ok, e a gente achava a maior graça, assim, porque uma grande parte dos alunos, pelo menos, não ligavam. Mas aí a gente percebia que algumas pessoas ficavam comentando sobre aquilo, achavam um absurdo, só que ainda assim era engraçado, porque só a convivência de estar ali, e só de estar com uma pessoa naquele espaço que está ali executando isso, já mudou completamente. Já adaptou o ambiente. Parece que meio que em essas já houve uma espécie de progresso em relação a isso. Então, só o ambiente promover um certo respeito e etc., e permitir esse tipo de atitude, parece que já gera a um pouquinho prazo, a um longo prazo talvez, mas até mesmo imediatamente um pouquinho, uma certa projeção e uma certa, inclusive, esperança em relação ao futuro. Já que até pouco tempo atrás, por exemplo, se fosse talvez em um outro colégio, alguma coisa assim, isso não seria permitido, o diretor deveria falar, etc. E, como eu falei, a questão da limitação, né? No meu caso, uma limitação que acabou tendo ali foi que, não comigo no caso, mas uma aluna do primeiro ano, ela acabou não conseguindo participar de uma aula, porque precisava usar um equipamento lá, que a atenção não estava num dos critérios do laboratório, porque aqui a gente tem os laboratórios, né? Daí quem está no laboratório é o de sempre. Tem que estar com o jaleco, tem que amarrar o cabelo, etc., para não dar risco de, por exemplo, pegar em alguma máquina e tudo mais. Mas aquele laboratório em específico exigia somente o jaleco, amarrar o cabelo, e é isso. No entanto, devido a uma exigência de um profissional, aquela aluna não conseguiu executar a aula, porque o cabelo dela, que é um pouquinho maior que o meu, e que é de um tipo diferente do meu, inclusive, mas que é mais ou menos da mesma forma, não cabia numa touquinha. E daí ela foi impedida de fazer a aula.
o que é um completo absurdo. Então, foi feito um esforço para ir atrás disso, conseguimos um retorno também, e, sabe, só o ambiente promover e permitir esse tipo de coisa já é uma grande conquista e não pode ser nunca levado como sendo uma atitude individual de alguém. Não, é uma coisa que demorou anos, é uma coisa que sempre lembrar de localizarmos, né? O nosso tempo permitiu isso, e isso é uma coisa maravilhosa. E também sempre ressaltar que, como o Wagner estava trazendo também na ancestralidade, tiveram muitos outros antes da gente que suaram e que sangraram para isso. E que daqui para frente só melhore, né? Perfeito, Luan, né? Na travessia atlântica, né? Enquanto as ondas batiam nos navios que nos traziam para cá, nós não podemos trazer elementos materiais da nossa cultura. O nosso corpo era o nosso quilombo primevo. O nosso corpo era o nosso lugar de resistência. O nosso corpo era o território da nossa memória. E sempre tentaram domar o nosso corpo, dizendo que os nossos traços não eram traços bonitos, que os nossos lábios não são bonitos, que o nosso nariz não é bonito, que a nossa cor de pele não é bonita, que o nosso cabelo não é bonito. Só que a presença, né, da nossa ancestralidade a partir do nosso corpo resistência, nosso corpo memória, ele vai também educando de maneira silenciosa. Nós vamos trazendo essas narrativas ancestrais e principalmente uma coisa importantíssima que tu traz, de maneira extremamente direta, de comunidade. Nós não somos nada se não formos juntos. O Ubuntu, enquanto filosofia dos povos Bantu, traz isso. O meu coletivo só pode ser desenvolvido plenamente a partir das múltiplas individualidades. E a individualidade só pode ser valorizada a partir dentro do coletivo. Tu falaste de Angela Davis, de Carla Cotirene, a partir da questão das interseccionalidades, né? Tem uma outra autora brasileira que fala que não existe a luta contra o machismo sem a luta contra o racismo. Não existe a luta sem o racismo e sem o machismo, contra o racismo e contra o machismo, sem a luta contra o capitalismo. Isso tudo é interseccionalidade que tu traz. E para discutir, para trazer para o nosso diálogo aqui, animar cada vez mais o nosso diálogo, eu saio de um Pantera Negra, né, e trago aqui uma Dora Milaje. Falando de Wakanda, né, trago uma Dora Milaje, trago uma Oki, né, que está ali na luta para tornar toda a sociedade uma sociedade livre de preconceito, de racismo e de machismo. Então, para falar sobre esses feminismos, sempre num plural, né, eu convido a Letícia Laureano para poder falar um pouquinho de si e para trazer para a roda dos nossos saberes, das nossas palavras, esse entrelaçamento da sua experiência de vida, sua experiência profissional e aquilo que ela acha importante que a sua ancestralidade traga para nós aqui neste momento. Então, bom dia. Não sei para onde que eu me direciono para falar, aqui para a câmera mesmo? Então, tá bem. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, retornando para a Universidade La Salle. Eu sou mestre em educação, né? Fiz meu mestrado aqui. Eu estou muito feliz de ver a professora Luciana, estou muito feliz mesmo, né, de rever colegas também. E depois dessa fala do Luan, né, que pena que eu não peguei a fala dele desde o início, né, uma fala tão bonita, né, de uma pessoa tão jovem também, né, já lutando tanto, né, pela a questão da ancestralidade, trazendo, né, o cabelo também, né, que acho que isso nos representa tanto. Então, eu vou, assim como o professor Wagner, então, eu vou trazer algumas considerações, né, e trazendo muito do que eu estudei ao longo do meu curso de mestrado. Então, para contextualizar, então, no mestrado, eu fiz um estudo sobre a presença de professoras negras no ensino superior, especificamente na pós-graduação. E aí, ao longo da minha pesquisa, eu dialoguei com pesquisadoras, né, com feministas negras, né, negras da América Latina, negras estadunidenses, negras brasileiras.
Então, eu vou trazer um pouquinho dessas considerações para dialogar com a questão do feminismo e interseccionalidade, porque é uma questão muito cara, né? E a gente precisa discutir as diferentes, né, visões do feminismo. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela. Aqui. Tela inteira. A parte do compartilhamento, para mim, é sempre a parte mais tensa, né? Deixa eu abrir aqui. Ocultar. Então, até ontem eu estava terminando de preparar a apresentação e eu não sabia qual o título, né, que eu traria para essa apresentação. E então eu decidi, né, feminismo ou feminismos, né, as relações entre o racismo e o feminismo. Então, eu vou trazer algumas considerações, algumas discussões, lembrando que eu não sou especialista em feminismo, né? Então, só retomando que algumas considerações que eu fiz ao longo, alguns diálogos que eu fiz ao longo da minha dissertação. Então, eu vou fazer algumas da minha dissertação, então vou fazer algumas considerações, né? Então, primeiro eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Então, eu sou a Letícia Laureano. Eu sou bacharel em administração de empresas, eu sou especialista em psicologia do trabalho e das organizações, bacharel pela Unicinos, especialista em psicologia do trabalho pela Fevale, sou mestre em educação, né, pela Unilassalle, e atualmente eu sou doutoranda em ciências sociais pela Unicinos, né, e aí eu estou seguindo as minhas pesquisas nessa mesma vertente, né. Estou seguindo, né, os estudos sobre a presença das professoras negras no ensino superior, e hoje eu sou uma docente negra no ensino superior, né? Então hoje eu sou docente da área de gestão e negócios da Unicinos, e as disciplinas da Uniriter, e as disciplinas que eu ministro, eu sempre procuro dialogar, né, essas questões da interseccionalidade. Então, só para me apresentar um pouquinho, para o pessoal me conhecer. Então, primeiramente, é trazer algumas reflexões, né? Então, quando pensamos em feminismo, nós pensamos em todas as mulheres, né? Então, primeiro, né, primeira coisa, acho que isso já está muito claro, né, para todo mundo, que o feminismo, ele não é somente uma luta por ser melhor que os homens, né, e sim uma busca por direitos, né? Então, a gente sabe que as mulheres, ao longo da história, em função do colonialismo, do patriarcado, né, as mulheres, né, elas são colocadas numa situação de subalternidade, né. Mas é importante a gente pensar, quando se fala em feminismo, de quais mulheres a gente está falando. Então, eu vou fazer algumas considerações até para a gente conseguir refletir sobre isso. Então, primeiro eu trago a Rita Segato, que ela é uma pesquisadora latino-americana, e ela faz uma consideração. Então, ela destaca que é importante identificar as distintas posições dentro do pensamento feminista. Então, quando a gente fala em feminismo, a gente tem que considerar os diversos feminismos existentes. Então, nós temos o feminismo eurocêntrico, né, que é o feminismo que ele é o mais conhecido, que é o feminismo também conhecido como universal, e ele parte da premissa de que o problema da dominação de gênero, da dominação patriarcal, é universal. De certa forma, isso não está errado, né? Não está errado, né? Porque essa questão da dominação patriarcal, ela está presente, né, em todo o território. Então, a gente sabe que isso é um problema, uma questão universal, né? Todas as mulheres, elas acabam sendo impactadas por isso. Porém, contudo, todavia, né, as mulheres, elas não são iguais, né? Então, falar das mulheres na Europa não é a mesma coisa que falar das mulheres na América Latina, não é a mesma coisa que falar das mulheres iranianas, por exemplo, não é a mesma coisa que falar das mulheres indígenas. Então, a gente precisa pensar, né, em quais mulheres a gente está falando. Então, aqui eu trouxe duas cenas de uma série, que é A Coisa Mais Linda, uma série brasileira. E isso é uma série que ela é disponível pelo Netflix. Então, ela, resumidamente, né, então, traz a história, acho que de 4 ou 5 mulheres, né, com realidades diferentes. E aqui tem 2 diálogos, que é entre a Adélia e a Maria Luísa, eu acho o nome dela, né?
uma moça branca, uma moça negra, e aí a gente consegue ver, assim, as diferentes realidades, né? A moça branca, ela é uma filha de uma pessoa rica, de uma família tradicional, e na série ela luta, né, pelo direito de trabalhar, pelo direito de ter as conquistas dela. Por outro lado, nós temos a Adélia, que é uma mulher negra, periférica, e aí da comunidade, e aí a gente vê algumas diferenças, né? Então, na primeira cena, né, a Maria Luísa, eu acho, ela fala, eu quero mais, eu quero ser livre. Você é livre, Adélia? A gente é diferente. Tem coisa que para mim é impossível. Então aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, né, entre a realidade de mulheres brancas e mulheres negras. Tem uma outra cena, né, que é a Adélia, né, que é uma discussão que elas têm, né, que a moça branca, ela fala que a Adélia, ela não quer lutar, que ela está muito parada, e na verdade ela é resiliente, né, que é uma coisa que a gente aprende ao longo de toda a nossa vida, e que tem momentos que não adianta a gente gritar, que a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar e seguir a nossa vida, né. E aí a Adélia responde, né, você tem razão, Malu, a gente não é igual, você sempre teve escolhas, eu não, né? Então, enquanto, né, a Maria Luísa ela luta, né, pelo direito de querer trabalhar, de poder trabalhar, a Adélia ela sempre precisou trabalhar. Então, quando a gente fala em feminismo, a gente precisa refletir sobre essas questões, né? E aí trago outras autoras, né, para dialogar. Então, que o feminismo eurocêntrico, ele não considera outras diferenças, né, e demandas específicas de mulheres não brancas, indígenas, negras, dos continentes colonizados. Então, embora o feminismo eurocêntrico, ele foi extremamente importante para reposicionar a mulher na sociedade, infelizmente, ele não considerou outras realidades porque ele se foca na Europa, né? E aí, na Europa, qual era a realidade europeia daquele momento, né? Eram mulheres brancas, mulheres mais abastadas, né? Então, era uma realidade totalmente diferente, né? Não tinha essa realidade da colonização, né? Dentro da Europa, né? A colonização estava acontecendo em outros países, né? E aí, no continente europeu, era outra realidade. Então, por isso, não era considerada nessa realidade de outras mulheres. Então, a Rita Segato, ela traz muito isso nessas discussões. Existem outras autoras também, né, Paredes e Guzman, são, até para sinalizar para vocês, né, a autora a quem eu me refiro é sempre a que fica no meio, né, das três fotos, né, então Rita Segato, essa senhora aqui do meio, Paredes e Guzman, né, são essas duas autoras latinas-americanas, né, centralizadas ali na foto também, e elas também fazem discussões sobre o feminismo comunitário, né, que é o feminismo latino-americano, e muitas dessas mulheres de povos originários, né, sempre dialogando com o feminismo dos povos originários. Então, elas trazem também nessa discussão, e aí o pensamento do feminismo comunitário, do feminismo negro, o pensamento decolonial, né, ele sempre traz isso muito forte, né, que não se quer desconstruir, né, outras narrativas, mas a gente precisa considerar, né, que existem outras mulheres, né, então o que elas trazem, né, que é indiscutível a contribuição do feminismo universal para a emancipação das mulheres, mas esse feminismo universal ele é também marcado por hierarquias raciais herdadas do colonialismo. Então, se a gente for pensar, né, dentro do feminismo europeu, né, desse feminismo ocidental, hegemônico, o que aconteceu, né? Para que as mulheres brancas pudessem conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, muitas mulheres negras, muitas mulheres subalternizadas, eram elas que precisavam, né, cuidar dos filhos das outras mulheres e muitas vezes abrindo mão, né, de cuidar dos seus filhos para que outras mulheres pudessem conquistar espaço na sociedade. Né? Então, quando a gente fala de feminismo universal, se esquece um pouco, né, dessas outras histórias, dessas outras narrativas, né, que também foram acontecendo. E é importante também a gente destacar que, embora o feminismo eurocêntrico, ele é uma marca, né, ele marca o feminismo, mulheres, né, de vários lugares do mundo, elas já faziam feminismo, né,
Então, Paredes e Guzmán, elas trazem isso muito forte, né, que as nossas abuelas, né, as nossas avós, né, elas já faziam isso também, elas também lutavam contra as opressões do patriarcado, contra as opressões da colonização. Então, essas mulheres, elas também praticavam, elas também eram feministas, né, talvez não com esse nome, talvez não com essa capacidade de mobilização, né, porque eram outras causas exatamente, né. Então, embora, né, seja fundamental, né, a gente entender o feminismo universal, mas a gente também precisa considerar que outras mulheres também já estavam lutando, né, então não somente as europeias. Então, Paredes e Guzmán, né, que são feministas comunitárias, elas trazem isso, né, que a gente reconhece, né, a contribuição, mas nós também, né, as nossas ancestrais também estavam lutando, né, durante muito tempo contra as opressões do patriarcado. Lélia Gonzalez, né, que é a autora brasileira, né, atuante do movimento negro também aqui no Brasil. Então, ela traz que é importante reconhecer que o feminismo universal, ele exerceu um papel fundamental. Então, ela também reconhece a importância do feminismo, né, que ele questionou padrões patriarcais, estimulou a formação de redes, né, então a gente começou a ver uma movimentação contribuindo para a quebra de paradigmas, né. Então, de novo, né, a gente não está querendo dizer que o feminismo ocidental, que o feminismo eurocêntrico, né, a gente não está querendo anular essas conquistas, né, então há esse reconhecimento que ele é extremamente importante. No entanto, né, Lélia Gonzalez nos traz, né, que apesar dessas contribuições para a discussão, né, da discriminação, o mesmo não ocorreu, né, diante de outro tipo de opressão tão grave, né, que é sofrida pelas mulheres também, a discriminação racial. Então, a Lélia Gonzalez, então ela traz, assim, contribuições muito potentes nesse sentido, e ela menciona, inclusive, né, que durante as discussões entre as feministas brancas e feministas negras aqui no Brasil, muitas vezes a fala das feministas negras era vista como revanchista, era vista como, vocês estão pensando somente numa pauta muito específica, a gente precisa pensar em todas as mulheres. E aí, quando essas mulheres elas iam para o movimento negro e queriam trazer pautas também das mulheres negras, não, mas a pauta do movimento negro é a questão de todos os negros, não somente das mulheres. Então, assim, se eu vou para o feminismo universal, eu não tenho espaço, mas também se eu vou para o movimento negro, muitas vezes eu não tenho espaço para fala, né? E aí, por isso que surgiu essa necessidade de se pensar um feminismo específico, né, para as mulheres negras, né, no caso do feminismo negro, feminismo comunitário também, né, das mulheres indígenas, né, das mulheres latino-americanas. Então, por isso, né, que essas diferentes visões de feminismo, elas são necessárias, porque as mulheres são diferentes, né, por causa dessas diferentes realidades. Kimberlé Crenshaw, né, é uma outra intelectual, né, é uma intelectual estadunidense, né, e aí ela traz também algumas questões, que as experiências específicas de subordinação interseccional, então essa palavra que vai ser chave para a gente conseguir pensar o feminismo de uma forma, digamos, mais completa, né, que contemplem também outras realidades. Então, que as experiências específicas de subordinação interseccional, ou seja, né, de subordinação que se cruzam, né, que relacionam questões de raça, gênero, classe, elas não são adequadamente analisadas e abordadas pelas concepções tradicionais de discriminação de gênero ou raça, ou seja, então, quando a gente tem cruzamentos de opressões, muitas vezes elas não são adequadamente discutidas, né? Elas não são contempladas, não são consideradas, se considera somente a questão de classe das mulheres pobres, somente a questão de gênero também, mas outras opressões, muitas vezes elas são deixadas a segundo plano, elas são vistas como um tema transversal. Então, a Kimberlé Crenshaw, ela faz essa discussão, ela faz essa crítica, né, que muitas vezes, né, as diferentes opressões, elas não são discutidas de forma adequada, justamente para pensar as múltiplas realidades das mulheres, né, da população. Então, as questões que são relativas às mulheres marginalizadas, elas acabam sendo visibilizadas, né? Elas acabam sendo silenciadas, né? Então, essas mulheres, elas sempre tiveram voz, né? Mas muitas vezes essas vozes, elas não são ouvidas, né? Porque existem outras questões, o gênero vem na frente, né? Então, a questão das mulheres negras não é uma pauta, é uma pauta secundária.
agora, né, população LGBTQIA+, né, nós temos mulheres trans também, que a gente precisa pensar na realidade dessas mulheres também, que cada vez mais está aumentando essa discussão. Então, a Kimberlé Crenshaw, ela menciona isso, né, a gente precisa pensar em outras realidades, né, para se pensar o feminismo de uma forma que contemple, de fato, todas as mulheres, inclusive, né, as mulheres negras, e não só elas. Só vou voltar aqui um pouquinho, né? E mesmo quando se tem consciência, né, dos problemas específicos, muitas vezes isso é negligenciado. Então, eu trouxe assim, algumas reportagens, algumas manchetes, ontem mesmo, né, eu fui buscando na internet. Então, aqui, mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio no país, metade das mulheres negras estão inseridas no mercado de trabalho, que a maior taxa de desemprego são de mulheres negras, elas são as mais prejudicadas, cai a participação das mulheres. Então, principalmente quando a gente fala de Brasil, em que nós temos mais da metade da população negra, então como que a gente não vai pensar dessas realidades específicas, as mulheres negras, as mulheres periféricas, e não só dessas mulheres também, das mulheres que estão ocupando os diversos espaços, né? Nós estamos na academia, nós estamos fazendo pesquisa, então a gente precisa pensar nessas múltiplas realidades. Na política, né? Então nós estamos vendo bancadas, né, negras, bancadas LGBT, então isso é muito importante, né, porque isso reflete, né, as diferentes realidades existentes, pensando em Brasil, né? Se a gente for ampliar para mundo, nossa, isso vai ser muito mais complexo, né? Então, é necessário, quando a gente fala em feminismo, a gente pensar quem são as mulheres, quais mulheres a gente está falando, né? E aí, destacando, né, que o feminismo também, ele não trata somente das mulheres, né? Trata também, né, de toda uma comunidade, né? Inclusive dos homens, dos filhos, né? Então, o feminismo negro, o feminismo latino-americano, ele tem muito disso, né? Pensar no todo, né? Mas, né, trazendo a pauta das mulheres. Trago também aqui uma pesquisadora africana, e aí me perdoem porque eu não lembro com precisão qual é o país dela, a Yonke Oyonmi. Ela é uma pesquisadora, e eu não lembro agora qual é o país, continente africano, até me desculpem, né, essa falha, mas ela traz questões, assim, ela traz muito da realidade do pensamento iorubá, tá? E o que ela traz? Que é necessária a reflexão sobre como outras formas de opressão e desigualdade estão presentes na sociedade, cruzando-se com as opressões de gênero. Então, essa pesquisadora, ela tem um livro bem interessante, né, que é A Invenção das Mulheres, e que ele traz, assim, as várias formas de se pensar as mulheres, né, e ela traz muito dessa perspectiva iorubá. Né, e aí ela traz também, né, que a gente precisa pensar as diferentes formas, né, de se pensar a presença das mulheres, o que é ser mulher, né, na nossa sociedade e em outros tipos de organização social, né, então ela faz essa reflexão. E aí ela questiona, né, que até que ponto o marcador de gênero em primeiro plano, ele pode revelar ou ocultar outras formas de opressão, pelo qual o grupo de mulheres é prioritariamente contemplado pelos estudos feministas, né? Então, o que ela questiona, né? Será que o gênero, né, ele deve vir em primeiro plano? Será que não existem outras questões que também precisam ser trabalhadas quando a gente pensa, né, na realidade das mulheres? Nós temos também o mulherismo africano, que é uma outra forma também de se pensar, né, a mulher. Então, assim, é bem importante a gente questionar, né? Então, como pensar o feminismo considerando as diferentes realidades sociais, né? As diferentes possibilidades, as diferentes existências, né? Já que o nosso mundo, ele é tão complexo. E aí a Kimberlé Crenshaw, né, ela traz, né, a ideia da interseccionalidade, né, que ela busca capturar, né, as consequências estruturais e dinâmicas dessa correlação entre dois ou mais eixos de subordinação. Então, ela faz justamente essa reflexão, né? Então, a gente não está falando somente de gênero, né? A gente pode falar de gênero, raça,
classe, questões políticas também, que tudo isso acaba se interseccionando e acaba fazendo esse cruzamento, né? Isso são questões que nos atravessam, né? Então, nós, mulheres negras, né, nós temos a questão de gênero, nós temos a questão de raça, mas também temos outras coisas, né? Nós temos mulheres negras, né, mulheres negras lésbicas, nós temos mulheres negras trabalhadoras, nós temos, então, pensar mulheres negras não é como diz a Andrélia Gonzalez, né, não é um bloco monocromático, né? Então, as mulheres negras não são todas iguais, nós somos diferentes, nós temos realidades diferentes. Então, por isso que precisa pensar, né, essas diferentes formas, essas correlações, né, esses cruzamentos. Então, esse pensamento interseccional, ele vai analisar essas opressões que são geradas pelo racismo, patriarcado, classe social e outros sistemas, né, que geram opressões, que geram desigualdades, né, dessas relações, né, dessas posições relativas a mulheres, raças, etnias, classes e outras identidades, né, porque nós somos múltiplas, né, nós não temos uma única característica. E aí, dialogando com o que o professor Wagner falou, assim, na fala final dele, né, então a Carla Cotirene, ela traz muito essa reflexão, né, ela dialoga muito com essa questão do Atlântico negro, né, que acaba nos atravessando também. E aí, aqui eu focalizo no feminismo negro, né, mas lembrando, né, que ele não é a única forma de se pensar as mulheres, né, mas que na perspectiva do feminismo negro, né, é oportuno descolonizar as perspectivas hegemônicas, né, então pensar, né, essa perspectiva de uma outra forma, né, sem esse olhar colonial que a gente está tão acostumado, né, tão internalizado. Então, pensar essa teoria da interseccionalidade e adotar o Atlântico, né? Caminho percorrido pelos africanos, né? Pelos nossos ancestrais que foram sequestrados e escravizados, como um locus de opressões cruzadas, né? Então, nos arrancaram do nosso território, né? E mesmo assim a gente resistiu, nós estamos aqui, nós somos os sobreviventes, né? Daqueles que não conseguiram matar nos navios negreiros, né? E aí a gente está aqui, né? Então, essas águas, elas acabam cicatrizando essas feridas, né, causadas pelas sequelas da colonização, né? Então, o feminismo, ele traz muito esse diálogo, né, com o Atlântico, com essa travessia, né, e que nos fez chegar até aqui, né? Então, assim, encerro a minha fala, né? Então, rapidinho, né, até para não tomar tempo, eu sei que tem a Thaís também que quer falar um pouco, né? Então, aqui um pouco das minhas referências, né? E agradeço, né? Aqui também tem as minhas redes, né? Para quem quiser entrar em contato comigo. Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar conversando aqui com vocês. Muito obrigada. Letícia, muito obrigado pela tua fala. É uma fala extremamente potente, que traça um panorama, né, dos espectros do feminismo, né? E vem trazendo outros conceitos baseados em múltiplas ancestralidades, principalmente a partir do mulherismo africana, né? Que o mulherismo africana, ele não é só uma questão da luta da mulher pelo seu local na sociedade, mas principalmente como aquela que pensa a política, é aquela que pensa possibilidades de construção do conhecimento, né? As mulheres iorubanas, que não fica só restrito a um local geográfico, mas sim um tronco étnico-linguístico gigantesco da África e que vieram, né, em ondas para o Brasil na diáspora atlântica, elas que foram as responsáveis por reorganizar a sociedade, seja ela dentro dos terreiros, seja ela dentro das irmandades, seja ela dentro dos campos territoriais culturais afro, né? E de uma importância que tu fala. A perspectiva universalista, universalizante, a tendência é invisibilizar. Por isso que Catiúcia Ribeiro, né, a Cotirene e tantas outras mulheres, elas estão irmanadas com o pensamento da pluriversalidade, daquilo que Mogobe Ramossi e daquilo que o próprio Renato Nogueira falam, que o universal, enquanto contraposição do versus, da pluralidade, sempre vai ser contraposto ao único, que é o único, né? Então, a pluriversalidade, a multirracionalidade vai ajudar a pensar que tu desenvolve
a luta, a mudança, a transformação, mudar de forma pela ação, através das múltiplas comunidades. Então, antes que a universidade, enquanto instituição cartesiana definidora dos fenômenos sociais, antes dela definisse o que é feminismo, o que é luta, o que é, né? Dona Ivone Lara, no Rio de Janeiro, através das rodas de samba, já lutava. Mãe Beata de Iemanjá, nos terreiros, já lutava. Né? A grande mestre de capoeira, a Tisa Coelho, já lutava nas rodas de capoeira. Né? E as mulheres indígenas, enfim. A luta, ela vem antes do que a definição conceitual. E o que tu traz é extremamente importante. Não é o que os definidores acham que é. E sim aquele que vive no cotidiano, que sente o cheiro do suor, do sangue, da luta. Aquele que sofre e aquele também que tem as delícias da luta. Né? E a luta, ela está junto na perspectiva do aluno negro que se insere dentro do Instituto Federal, da mulher negra que se insere em todos os campos de luta da sociedade, e também daqueles que lutam contra toda e qualquer forma de definição dos seus corpos, dos seus modos de ser e estar e viver no mundo, né? Que daí passo para a nossa próxima convidada para animar cada vez mais o nosso diálogo, que é a Thaís Pereira, que vai tratar sobre questões de bullying, e também deixo com a Thaís, né, para que ela possa se apresentar e definir quem é a Thaís neste local, nesses espaços de fala. Djamila Ribeiro fala uma coisa muito importante sobre o seu conceito de lugar de fala, que muitas vezes as pessoas acham que o lugar de fala é tu não ter um diálogo entre múltiplas vozes, e sim uma voz só. Então, a partir do nosso local de fala, nós temos que potencializar espaços de fala para os outros. Então, Thaís, por favor. Oi, bom dia, me escutam? Bom dia. Bom dia. Eu sou Thaís Góes, falo aqui de Viamão, sou educadora social, graduando em psicologia, né? E pediram para falar um pouquinho sobre o feminismo preto, sobre bullying, né? E como isso se relaciona, então, né? Como essas formas de opressão e de violência acabam perpassando, né? E para começar, eu vou começar com um poema da Riane Leão. Eu sou feita de rupturas, rompo o que querem de mim, e sou apenas o que quero. Que eu seja, me refaço constantemente, me descubro e me liberto. Eu sou o tipo de pessoa que quero ter sempre por perto. A poesia é minha chance de ser eu mesma diante de um mundo que tanto me silencia. É a minha vez de ser crua, é a minha arma de combate. Nossa voz ecoada, nossa dor transformada. Nela, eu falo de amor, desapego, rotina, de cidades, das coisas que atravessam meu coração desenfreado. A pulsação me guia para estradas, recomeços, os dias, as noites, as madrugadas, os fins, os jeitos que a gente dá, as transições, os discos, os tropeços, as partidas, as contrapartidas, os pés firmes que insistem em voar, e tudo isso que é maluco e lindo, que nos faz ser quem somos. Então é um prazer estar falando com vocês hoje. É uma poesia de Tudo Nela, Brilha e Queima, da Riane Leão, que é uma poeta preta. Eu fiquei ouvindo, né? Todos conversando, enfim, e falando. E a gente tem, acho que o Nego Bispo, que é o Antônio Bispo, né? Ele vai trazer uma fala bem importante, assim, o Nego Bispo, que vai dizer que a universidade, ela sai, né, do seu local de universidade, né, de racialização
do que é correto e intelectual, né? Então, ela sai dali e vai visitar os quilombos, vai visitar as aldeias e vai se transformar mestre com quem é mestre, mas não passou em universidade, né? Nego Bispo é muito sábio quando diz isso, assim, né? E a gente vai entender, e vou falar aqui sobre uma perspectiva Banto-Congo e Yorubá, do sentido do que é a diferença, né? O Edgar Morin vai trazer, né? A diferença, ela é uma identidade, né? Ela é uma identidade, né? O que o pessoal estava trazendo é o que é ser mulher africana na diáspora. Mas o feminismo preto, a mulherismo africana, ela não é uma identidade, porque o ser é muito plural. Eu não posso dizer assim, eu sou Thaís, por exemplo, se eu trago, né, eu me identifico com o mulherismo africana, porque me entendo matrigestora, sou uma mulher de axé, né, e entendo que raça vem primeiro. Porque aqui no Brasil, ela vem primeiro, construída em cima dessa estrutura, né, mas consigo convergir, consigo encontrar as outras, né? Consigo me encontrar com elas, né? E a prática da violência, a gente vai pensar e vai trazer talvez um recorte talvez mais recente na nossa democracia do Brasil, né? Seja a ditadura, né? A gente vai ver como se atua com o que é diferente através de violência, de repressão, e o quanto isso atua no que o continente africano vai falar que é o ori, que é a cabeça, né? Como que isso reflete, né? E se eu for andar um pouquinho mais para trás, e nem vou utilizar a expressão só do bullying, mas eu acho que a expressão mesmo é por que a diferença, ela muitas vezes nos causa a ação de violência. O diferente requer ser oprimido, o diferente, ele tem que ser calado, o diferente, ele não tem local, ele não tem espaço, né? Mas a gente já ouviu do professor Wagner que qual é o nosso primeiro território? É o ara, é o corpo, né? Já convive, já existe ali, né? A criança, quando sai do útero, a primeira coisa que ela tem que se acostumar é fora daquele território que é a mãe, e por isso ela chora de saudade daquele local, ela chora de saudade daquelas águas, né? Que era um lugar que ela conhece, que era um lugar bom, e vai enfrentar o mundo diferente, vai enfrentar esse mundo em que a mãe não faz essa parte dela como era, né? E esse mundo vai ficando cada vez mais difícil, né? E a adolescência é complexa, mas é lindíssima. E a gente vai entender, se eu for colocar um pouquinho mais para trás essa história, de por que o diferente, muitas vezes ele é tratado dessa forma, a gente vai entender na escravidão, né? Então, tudo que foi falado até agora fala sobre como o Brasil lida com a diferença, e ele lida com a violência, né? E isso não é uma xícara de chá que algumas pessoas tomam e escolhem, hoje eu vou tomar café e chá, hoje eu vou ser violento, hoje eu não vou ser. Muitas vezes é um contexto onde essa pessoa está inserido, é a forma que essa pessoa foi ensinada a lidar com aquilo, né? A gente vai perceber ali que a Lu trouxe uma questão que eu acho que fala desse lugar de olhar decolonizador, né? Existe o Assange, que é um filósofo, um escritor, ele vai trazer essa questão de afrocentrar, né? Que o povo preto, ele possa se afrocentrar, se referenciar primeiro para olhar para as coisas. Óbvio que a gente vive numa sociedade super imagética. Se eu for me olhar primeiro, mentira, a primeira coisa que eu vou olhar é o Instagram. E lá no Instagram eu tenho 30 anos, né? Então, quando eu tinha 15, o auge era o MSN, né? Que a gente trocava uma ideia lá nos MSN, o Orkut, que largava os scrap lá para falar com fulano, com Beltrano. A gurizada, ela se referencia pelas redes.
E as redes têm muitas coisas maravilhosas, né? Que devem ser utilizadas, que precisam ser utilizadas, que a gente precisa olhar. Mas tem muitas referências que não são boas, né? Muitas pessoas confundindo não, mas indo entre a linha tênue de preconceito e opinião, né? Entre a linha que é muito tênue de violência e eu falo, eu sou assim, eu faço isso, porque aquilo, e pessoas que acabam sendo referência para essa gurizada, pessoas que acabam sendo referência para a juventude, e o quanto isso é um pouco assustador para a gente que é educador, muitas vezes, de vocês, né? E daí eu vejo o estudante que falou primeiro, não peguei o nome, desculpa, alguém pode me dizer? O Luan. O Luan, né? Luan, acho que esse é o local. O meu local de fala, ele só existe por tua causa, na verdade, né? E a temporalidade iorubá está em perceber o sagrado no mais novo, que o sagrado que também contém no mais velho, né? E olhar para vocês e ver vocês passando e perpassando situações que a gente sabe que são de extrema violência, nos instiga, enquanto educadores, a procurar soluções, a ir atrás, a conversar com os colegas, a escutar vocês, né? Então, esse espaço é muito importante. Eu peguei a fala do Luan entrei bem quando ele falava sobre a questão de uma colega, né, que tem um black, pá, e aí aconteceu uma situação que ela não podia estar lá na aula, tinha que tampar o cabelo, e isso e aquilo. E isso se cria numa coisa muito comum. Nós vemos educadores, nós vemos colegas de profissão, a gente vê pessoas que socialmente a gente não espera que reproduzam essas microviolências, né, microagressões. Tem um pesquisador que vai trazer as microagressões, né, que vai falar disso, e acontece e se faz. E isso eu retorno a dizer. O Brasil é estruturalmente racista e estruturalmente violento, né? Então, o mito da democracia racial, o mito desse brasileiro super acolhedor, né? A gente precisa se repensar, precisa se olhar, porque essas ações que acontecem de bullying nas escolas, né? Eu não tenho espaço eu não tenho convivência, os meus 15 anos foram de espaços de ambientes não formais de educação. Então, são jovens, são crianças, em sua maioria de 6 a 17 anos, e alguns espaços também foram de abrigos, né? Em sua maioria pretas, né? Ou não brancos, que reproduzem algum nível de violência e algum tipo de violência, e até a gente dizia, às vezes, como educadores, que era o amor brigão, né? Eu te chamo a atenção, te dando um sacode, né? E o quanto isso era desafiador pra gente, né? Então, eu fico pensando num conceito do mulherismo africana que diz que é a matrigestão, né? E a matrigestão não está relacionada a gênero. Um babalorixá é matrigestor, né? Porque gesta potência de vida. Em que momentos a gente está gestando potência de vida? Em que momentos a gente está gestando uma potência de não vida? Porque para os povos iorubás, morte é uma passagem. Não é a morte, né? O ancestral, ele permanece. Mas em que momentos eu estou gestando uma potência de não vida, uma potência de violência? Né? Que lugares são esses? Que esse adolescente, que essa criança, que está reproduzindo, né? Como o prof. Wagner falou, o lugar de fala, ele não é um dado proibitivo de discurso. E às vezes a gente utiliza muito isso. Não posso falar sobre feminismo preto se eu não for preta. Não posso falar sobre racismo se eu não, mas é que eu sou branca, eu sou branco, não tô podendo, não é meu lugar. Mas e quem pensa? Quem te disse que tu era branco? Será que a pessoa branca se pergunta? Em que momento foi dito em que aquela pessoa branca era branca? Porque eu sei o momento da minha vida
em que olharam o meu corpo, olharam para mim, reproduziram uma microagressão e através dela eu descobri que eu era uma mulher preta? Em que momento será que o lugar de hegemonia foi te dito que era o teu lugar? Ou foi construído assim e o mundo andou assim? Né? Em que momento que é dito para a menina, para o menino, para a pessoa que ela é gorda, que ele é gordo? De que forma a gente fala das travessias, dos atravessamentos de identidade que cada um de nós tem? E como se recebe isso? Né? Não sei se todos já viram o filme Mulher Rei. Se não viram, vejam, né? E as agogis, né, que é do rei Gueso, elas são mulheres, né? Era a potência maior, era o grande clã, né, que lutava pelo rei Gueso do Daomé, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai estar falando de povos Jeje, ali, que vai estar mais que próximo, assim, até mesmo das religiões, tradições de matriz africana. Quem se considera Jeje Nagô está indo nessa linha de tradição que saiu do Daomé. E é super interessante, porque no filme, sem dar muito spoiler, né, elas vão para algumas aldeias resgatar que, de alguma forma, Oió, assim, são quem inspirou, né, as Dora Milaje, né, são as agogis, né, mas de alguma forma elas vão resgatar, acontecem algumas coisas, elas vão resgatar o seu povo. Na hora de resgatar o seu povo, elas também resgatam outros povos juntos, né? E ali, no Daomé, as agogis, elas começam a partir de um princípio da convivência com o diferente. Porque aquele povo, ele não é escravizado quando ele é resgatado. Ele é convidado a viver no Daomé também. Ele é convidado a partilhar sua cultura. Então, as mulheres que são resgatadas pelas agogis, independente se elas eram da aldeia do Gueso, elas eram convidadas a ficar. Mas se elas quisessem partir e ir atrás do seu povo, ir atrás de fazer uma nova história, tudo bem, tudo certo. Elas não precisavam ficar. Mas elas tinham a possibilidade de ficar sendo quem são. Então a gente vai ver mulheres pretas altíssimas no filme, baixas, corpos largos, corpos não largos, né? Mas a gente não vai ver mulheres gordas. Né? E não esquecendo que é uma produção de Hollywood. E que, de alguma forma, né, a Patricia Hill Collins vai trazer as imagens de controle. Aquilo que a gente coloca na nossa cabeça que é o lugar do gordo, que é o lugar do preto, que é o lugar da preta, que é o lugar... O que é ser mãe, o que é ser professora, o que é ser professor, né? Então, peraí, só um pouquinho. Hollywood vai até ali, mas também só até ali, até a página 2, né? Não vamos muito assim, né? Mas como a convivência, a coexistência, né? E daí por isso que eu falo, que eu trago e falo de uma perspectiva não só de saúde mental, de pesquisa, mas de um lugar Bantu-Congo, porque eu vou sempre me referenciar a essa localidade, né? Muniz Sodré, com o terreiro e a cidade, vai falar a importância do território, da localização, né? E a gente que nasceu no Rio Grande do Sul, que é gaúcho, a gente é bairrista, né? A gente é territorial. E para quem gosta, o Muniz Sodré vai trazer o quanto isso é um resgate também e uma herança africana, né? De se entender através do território, de defender o seu território. Mas qual que é esse limite de defender a minha opinião, a minha ideia? Né? Quando que se ultrapassa? Quando que eu digo que uma característica vira uma arma de violência? Né? E é o mundo que passa, que perpassou e que sobreviveu e que ainda sobrevive a um olhar colonizador. O colonizador, ele precisa que o diferente seja não quisto, não amado. Porque se o diferente for quisto e amado, opa, vai dar ruim aqui no meu rolê. Eu não sei lidar com essa diversidade aí de gente, de pessoa, né? Opa, não dá. Porque se a gente for pensar, o Cheikh Anta Diop vai falar disso, assim. O patriarcado,
ele nasce quando o homem branco, na Europa, ele vai sacar que o clã dele, por ser muito frio, por ter muita dificuldade de plantação, o clã dele vai precisar de um corpo masculino para sobreviver. E aí ele vai fazer um pensamento que é olhar para as companheiras de uma forma que, essas minas aqui, elas reproduzem, e reproduzindo, elas vão comer mais e vão fazer mais filho. E aí ele vai começar ali esse processo de querer dominar algumas coisas, né? De ver que é ele que tem que ser o mais forte, porque senão, né? Ela precisa de um tempo de proteção, tá muito frio, porque esse clã também precisa se expandir, não pode ser só ele para caçar, ele precisa ter mais filhos, né? E ali Cheikh Anta Diop vai trazer um marco. Aqui nasce o patriarcado na Europa. A partir desse processo muito relacionado à caça, à comida, a ir atrás, né? Enquanto no continente, que a gente chama em África, a gente está falando de um clima totalmente diferenciado. E aí eu falo de novo, né? A importância de Nego Bispo e Muniz Sodré. O primeiro território é o corpo, né? E aqueles corpos que viviam em África, eles eram diferentes. As mulheres tinham um outro local, né? Por quê? Porque não precisava tanto dessa proteção para aquele corpo, biologicamente falando. Então, esse corpo ele foi se criando no espaço político, no espaço de mais do que só fertilidade, no sentido de ser mãe, de dar continuidade para aquele clã. E eu trago isso, gente, muito num sentido do que era, né, naquela época, né? Porque existiam mulheres que não gestavam de outra forma, não é preciso ser mãe para ser matrigestora no continente africano. Mas esse corpo vai se criar e vai tomar lugar totalmente diferente. E acredito que é por isso que a gente vê tantas mulheres pretas, tantos homens pretos que se incomodam e que se engajam nessas lutas por voz, né? Audre Lorde, eu não sei se é a Audre que vai falar, eu acho que é a Bell Hooks, erguer a voz. A Bell Hooks tem um escrito que é erguer a voz, né? Que é dar voz. Eu preciso conviver com o diferente. É isso que me potencializa. Esse é o meu rolê. Eu quero a tua opinião, a minha opinião, a nossa opinião, e a gente vai ver esse tema por todos os prismas, possíveis e impossíveis, né? Acredito que mais do que falar sobre... poderia ser uma fala, eu fiquei pensando sobre o que é o bullying, como o bullying, né? Mas daí eu iria contra Nego Bispo, eu vou contra mim, se eu fizer isso, não é muito a minha praia, não é muito o meu rolê. Mas acredito muito em tudo que foi dito, assim, e a descolonização do olhar, né? Espaços para que a gente se pense. A saúde mental é uma coisa que sempre gritou e que sempre grita nas nossas vidas, de alguma forma, né? O cuidado com a nossa cabeça. E não numa lógica de que a cabeça é mais importante do que o coração, não. Mas numa lógica de que cabeça, ori e coração, okã, eles precisam estar alinhados. Se o meu coração, se eu estou sofrendo, minha cabeça não vai estar legal. E se a minha cabeça está pensando a milhão, várias coisas, o meu coração também não vai estar. E não é à toa que as minorias que mais sofrem bullying, violência, como as pessoas gordas, as pessoas pretas, os idosos, né, gente? Chega uma etapa em que o Ocidente diz, tá, deu, né? Tá muito velho. Não dá mais para ti, pode te aposentar, vai lá. A gente perde a paciência com as pessoas que são mais velhas, em vez de sentar e ouvir as suas histórias, né? Então, chega um determinado momento em que a gente precisa pensar esses lugares, né? Esses lugares que falam dessa saúde das nossas cabeças para lidar com as coisas, né? Existe um documentário também, quem quiser ver, que é o Atlântico Negro, que está disponível no YouTube, né? E ele tem uma passagem que diz assim,
que os homens negros, quando chegavam ao porto, eles davam 7 voltas numa árvore, que seria a árvore do esquecimento. E as mulheres davam 9 voltas. E que isso os fariam esquecer, né, de quem são, de quem eram em África, para que eles pudessem ser, então, desumanizados, aonde eles estavam sendo levados à força. E aí tem um cara que faz uma poesia e diz assim: em que lugar, onde você viu que um homem negro, que uma mulher negra esqueceria quem é? Que a gente leve esse ensinamento, a gente não deve esquecer quem somos, da onde viemos, né? Porque isso nos traz uma grande importância. Se localizar, se pensar. E espaços também dentro da escola que possam localizar e fazer com que mais do que esse aluno reflita, tá ligado? Porque às vezes eles não estão a fim de refletir. Não, eles querem um outro rolê, mas espaços em que eles possam conviver com o diferente. Só conviver, nem que a gente, se for criança, jogar Minecraft junto e se perguntar, pô, por que o teu boneco é sempre branco? Tu não tem amigo preto, tu não tem amigo diferente. Pô, qual é que é? Tá jogando o quê? Tô jogando tô vendo um youtuber. Tá, e por que tu só vê youtuber branco, cara? Vamos ver um youtuber preto, vamos falar com uma outra galera, trazer esse lugar da diferença que o Mohan fala, que também é identidade, que não tem nada a ver com ser bonito, ser feio, é muito além disso, né? E desde sempre, acho que é isso também, desde sempre, a gente acaba olhando para o bullying lá quando tem 10, 11, 12 anos, e talvez fazer essa prevenção lá na pré-escola, fazer essa prevenção lá no início, né? Olhar para como que a gente está convivendo. Eu, por exemplo, com meu filho, eu gosto de ir no shopping João Pessoa, eu não gosto de shopping. Mas eu gosto de ir no shopping João Pessoa porque é em maioria que eu vejo pessoas pretas. Então, quando ele vai no McDonald's, por exemplo, ele está acessando vendo pessoas pretas comprando Mac. Ele está vendo pessoas pretas indo no cinema. Ele está vendo pessoas pretas acessando a Renner. E ele tem 7 anos. Então, qual que é o espaço? Né? O pai dele é um homem branco. E o Leandro, ele começa a se perguntar, tá, mas aonde que tá o preto aqui? Aonde está a pessoa gorda aqui? Tem cadeira grande para sentar? Não tem? Como que é a classe? Como que é os locais? Né? Como que é falar sobre cabelo na escola? Às vezes a gente vai falar sobre cabelo num lugar totalmente de higiene. Parece que as pessoas que têm o cabelo grande não têm higiene. Não, só um pouquinho, né? Quais são? Né? E como que a gente traz isso na literatura? Como que a gente traz isso nos espaços? Oliveira Silveira, aqui, gente, nasceu o 20 de novembro. Né? E aqui não é feriado 20 de novembro. Né? A gente está celebrando esse grande poeta que foi Oliveira Silveira, né? E ele tem um poema lindíssimo que é Batuque, Tuque, Tuque, todo muque do tambor, né? E ele fala assim, arrastaram meu corpo para cá. E muitas vezes a gente tem adolescentes, a gente tem gurizada que está ao nosso redor e que se sente arrastado para aquele espaço, que não se sente pertencente desse espaço. E a gente precisa olhar, se perguntar, tá, mas o que está rolando, o que está acontecendo? Porque eles já estão cheios de pergunta na cabeça, né? O que tem que fazer isso, com aquilo, o que tem que ser, né? Que profissão que é, peraí que eu tenho que decidir se é o ano disso, daquilo outro. Então, a gente também acaba delegando, às vezes, esse espaço de pergunta. Tu tem que te decidir. Te peço a Go. Claro. Né? São falas maravilhosas, são falas instigantes, né? A Thaís, tudo que ela trouxe aqui, são todas as referências das minhas pesquisas, da minha vida, né? Da minha vida como professor, como pesquisador e como iniciado em terreiro de Umbanda. A Naide
traz que temos uma intervenção aqui, vamos passar para a intervenção, depois eu já vou passar para o encerramento dessa nossa roda de conversa, que ela não vai terminar aqui, ela vai continuar em outros lugares, que nós precisamos reunir essa galera toda para um rolê. Eu curto o lance do bori epistemológico e do bori pedagógico. Vamos fazer um bori com essa galera toda para a gente poder continuar conversando, né, em roda também, mas vamos para a intervenção para mim depois finalizar, para começar a próxima atividade. Wagner, não. Fala, Naide. Não sei se o áudio vai nos permitir. Tá bem complicado a internet aqui, mas assim, nós temos uma aluna aqui que ela fez uma observação interessante e a gente entende que vale a pena falar. Vou tentar, Ana, só me diga de novo a questão. Ela disse que, ela comenta aqui que ela percebeu nas redes sociais um movimento como se fosse uma trend de você mostrar os livros, né, Ana, é isso? Olhar para a estante e começar a contar os livros que você possui. Quantos são de autores brancos e homens? E quantos são de autores homens, mulheres pretas, LGBTs, né? Então, que ela entende também que isso nas redes sociais é uma forma de provocar a reflexão das pessoas, né? Ela está colocando aqui ou o próprio para a lista dos que são mais vendidos, quem são esses autores, né? Perfeito, e esse processo de descolonização do pensamento, né, começa a partir daí, de ler outras formas de ler o mundo, né? A Thaís, ela trouxe muito bem essa questão do ori, né? Quais são esses outros acervos memoriais desses oris de mulheres negras, de homens negros, de mulheres negras trans, de homens negros trans, né, que trazem a sua leitura de mundo e a sua temática cotidiana das suas comunidades, né? Então, também precisamos construir a partir daí uma forma plural de produzir conhecimento, né? E eu gostaria, né, de passar a manhã inteira aqui, mas gostaria de encerrar. Como nós começamos aqui com uma contação de história, eu gostaria de ler um pequeno texto de uma autora negra, da Cristiane Sobral, do conto Das Águas, né? Omi poderia atribuir o desânimo ao calor excessivo dos últimos dias. Contudo, no universo múltiplo do sentido das mulheres, sabia, sentia. Seu corpo estava cansado. O dia não seria fácil, como não eram descomplicados os instantes de segunda a sexta em horário letivo. Também era como era, mulher em um mundo onde reinavam os machos. Hiperbólica, opulenta, justamente em um país de modelos europeus predominantes, cada vez mais esquálidos, diria. Nenhum desses adjetivos lhe cabia. Suas medidas, suas curvas eram excessivas para os moldes. Sua pele fora tingida com muita melanina. Seus cabelos, fortes e crespos, apontavam para o alto. Não balançavam com o vento, nem estavam na maioria das propagandas de shampoo. Estaria condenado aos cantos do mundo? Não. Gostava muito de ser como era. Precisava encontrar um jeito, um caminho, um espaço no planeta. Entretanto, a vida não seria simples. Teria que lidar com os outros paradoxos da existência. Macaca, bombril, nega maluca, filha da senzala. Esses gritos não abandonavam seus ouvidos desde que fora ofendida por alguns estudantes no dia do trote dos calouros. Eles não estavam de brincadeira. Não era bem-vinda. Doía, sim, porque desumanizava, agredia. Ela, que sempre fora tratada com carinho. Nem de longe as limitações materiais de sua comunidade trouxeram aborrecimentos como sofridos na cidade grande. Uma profecia de sua avó, benzedeira, pouco antes da morte, revelou que ela seria herdeira do seu dom de cura.
Desde então, Omi resolvera enfrentar a selva das cidades e cursar medicina. Faria tudo por sua gente, por seus saberes, admirava a resistência de seu povo, mantenedor de tradições culturais e religiosas ao longo dos séculos. Amava profundamente seu quilombo chão, como amava seu corpo, seu primeiro território. Sabia que precisaria ser forjada até a conquista dos seus objetivos. Provas realizáveis, outras difíceis. Não estava sendo nada fácil. Hoje, por exemplo, não conseguia encontrar uma roupa que vencesse o desafio do dia. Já colocara peças possíveis sobre a cama, e a indecisão reinava. Sempre a mesma querela. Não havia-lhe tecido capaz de contemplar a sua diferença. Vivia o conflito com seus espelhos. Sentia-se incompreendida. Ah, se pudesse apenas ficar ali. Sozinha no seu quarto, gostava de estar nua, sentia-se plena e livre. Bela, reinava em seu mundo. No fundo, sabia que esse impasse com as roupas era fútil, sem importância, mas essa verdade não cabia no mundo capitalista lá de fora, pautado pelas aparências. Diante das roupas pensadas em PMG, tudo parecia inapropriado para o seu estilo, como se o mundo lá fora não fosse para ela. Ao sair de casa, o preconceito e o racismo já estavam de pé, a sacudir com cinismo as suas certezas. Ainda não encontrara as armas apropriadas para enfrentá-los e vencer. Não queria estar só em suas trincheiras. Gostaria da companhia de um exército a multiplicar suas forças. Na ausência desse reforço, haveria de encontrar um jeito. Fracassar não fracassaria. Sentia que a força dos seus estava a inspirar os seus passos. Todos os dias, refletindo sobre suas contradições, enquanto percorria a pé o longo caminho até o ponto de ônibus que levaria, depois de 3 horas de viagem até a universidade, onde era a única negra de sua turma. Pensava em desistir. Justo porque aquele percurso da caminhava abrigava o caudaloso rio da sua infância, de águas conhecidas como o cheiro da terra fértil, molhada pelos sonhos vividos em um tempo feliz, onde vivia o afeto dos seus, o axé dos novos e dos mais velhos de sua comunidade. Sabia que para lutar pelos seus, precisava ir às aulas. Mesmo de posse dessa certeza, vivia suas contradições. Certo dia, no mesmo percurso, ouviu um instante chamado do seu corpo a reivindicar o encontro com aquelas águas. E se parasse para tomar um banho de rio? Quem sabe retroceder não seria também um meio de avançar? Levada por urgências íntimas, não resistiu. Encarou a úmida, fria despida. Nas águas buscou respostas. Mirou-se. Para o seu espanto, não viu no reflexo do espelho das águas a sua imagem distorcida pelas lentes da sociedade. Bem de leve, sentiu o toque do líquido convidativo a percorrer suas extremidades e um arrepio na pele a transportar sua alma para outra dimensão. Sob as águas, um tom amarelo que a princípio tentou compreender como os raios do sol, penetrando o líquido transformador. Não era o sol. Oxum estava lá, majestosa e vestida com seu mais puro ouro. Dançava sobre as águas. Nunca havia visto Oxum, mas sabia que era ela. Não era questão de ver. Sua energia estava ali manifesta, como parteira a anunciar o seu renascimento. Aceitou. Respirou fundo e mergulhou naquelas águas negras por um tempo incontável aos olhos da ciência. Um espaço-tempo ancestral. Um outro tempo a girar em seus círculos além do corpo físico. Ao sair das águas, sentiu-se única, completa. Oxum seguia à sua frente, a abrir caminhos. Não viveria à sombra de qualquer solidão. Fortalecida, Omi estava pronta a ocupar o espaço, o seu lugar na terra. Ao enxergar sua imagem nos espelhos de Oxum, viu seus antepassados em uma terra distante, em algum pedaço do imenso solo africano. Seu povo guerreiro vivendo em tempos de fartura, de produção de conhecimento e dignidade humana. Sua identidade, antes fragmentada, foi enfim revelada. Com Oxum, pôde, enfim, recuperar sua beleza roubada, encontrar-se no seu íntimo. Nunca mais deixaria de admirar a própria beleza em seus espelhos negros. Oxum ainda deixou música em seus ouvidos.
Oxum matou minha sede de água, Oxum lavou meus olhos com mel. Lavou meus olhos. Oxum matou minha sede de água, Oxum lavou meus olhos com mel. Restaurou meus espelhos de beleza, Oxum matou minha sede de água, Oxum lavou meus olhos com mel. Colocou a riqueza do ouro em minhas mãos. Omi encontrou-se no universo mítico de suas águas. Oromimá, Oromi maior, Abadô Aieieo. Então, que essa roda de conversa, tudo que fizemos aqui, possa reverberar para além das batidas do nosso Ocã, mas para o nosso Ori. E que onde nós estivermos, né, Luan, Thaís, Letícia, possamos estar levando os nossos ancestrais, possamos estar levando a luta pela garantia da diversidade, a luta por garantir que o outro seja legítimo, o outro no viver e conviver. Pessoal, muito obrigado. Passo para a Luciane Bax, passo para a Ana Maria. Obrigada, Wagner. O nome dessa atividade é Sempre em Diálogo. Então, já vou avisando a Letícia, a Thaís, o Wagner, o Luan, que isso é só o início, que a gente vai continuar discutindo, dialogando, porque, como eu fiz a minha fala inicial, não é só urgente, é emergente, e cada vez mais, né? Então, é só o início, e a gente vai continuar assim. O meu muito obrigada, então, em especial ao Luan, em especial a Thaís, em especial a Letícia e ao Wagner, que agora vamos se agarrar, hein, Wagner? Ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai firme, juntos. Nós vamos, então, agora encerrar essa atividade nesse momento, porque nos próximos momentos, Sempre em Diálogo vai continuar, né? Então, aguardem os convites que vão aparecer para o próximo ano. E a gente vai, então, iniciar a nossa próxima atividade no link ali que já foi disponibilizado no chat. Muito obrigada e que continuamos assim, pensando muito. E até daqui a pouquinho. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.